Você sabia que por trás daquela fachada de perfeição e autoconfiança, o narcisista esconde medos que o deixam vulnerável? E aqui está o choque. Esses medos podem ser a sua maior arma contra ele. Sim, o mesmo narcisista que sempre parece no controle tem fraquezas que ele tenta desesperadamente esconder. E quando você aprende a usá-las a seu favor, o jogo muda completamente. Prepare-se para descobrir o que realmente assusta e desestabiliza um narcisista. No vídeo de hoje, vou te mostrar as 9 maiores fraquezas que eles não querem que você saiba e, o mais importante, como virar a mesa usando essas vulnerabilidades. Você está pronta para tomar o controle? Então, vamos lá! Medo 1. Medo de ser ignorado. Narcisistas vivem de atenção. Essa necessidade quase obsessiva é como combustível para o ego inflado que eles projetam. Mas você já parou para pensar no impacto de simplesmente ignorá-los? Imagine alguém que está acostumado a ser o centro das atenções e, de repente, isso é tirado. É um golpe direto na autoconfiança deles, deixando-os desestabilizados. Aqui, o silêncio não é só uma resposta, é uma estratégia poderosa. Pode parecer simples, mas mexe com o equilíbrio emocional do narcisista, que depende do controle sobre os outros. Se você está lidando com um narcisista, uma técnica eficaz é o silêncio tático. Isso não significa apenas ficar calada, mas retirar qualquer reação emocional que ele espera de você. Quando fazem aquele comentário provocador ou tentam manipular uma situação, respire fundo e não entre no jogo. Narcisistas prosperam no caos emocional que provocam nos outros. Quando você não reage, é como se estivesse tirando o combustível que eles precisam para funcionar. Isso pode desorientá-los profundamente. É um jeito prático de inverter o jogo e proteger sua paz. Talvez você esteja pensando, mas como fazer isso sem explodir ou perder o controle? A resposta está na prática. Comece por entender seus gatilhos. Narcisistas são especialistas em provocar reações, e perceber isso já é metade da batalha. Encontre maneiras de redirecionar sua energia para algo que fortaleça você, como respirar profundamente, sair da conversa ou imaginar o controle voltando para suas mãos. Não se trata de fugir, mas de se proteger. Essa postura mostra que você não está disposta a ser manipulada. Ao aplicar essa estratégia, você não apenas desestabiliza o narcisista, mas também recupera o controle emocional que ele tenta tirar de você. É libertador perceber que o poder dele depende diretamente da sua reação. Quanto mais você domina essa técnica, mais forte você se torna. Isso não só preserva sua saúde emocional, mas também diminui o impacto das manipulações dele. Afinal, quando você escolhe não reagir, você retira a arma mais poderosa que ele tem contra você. Medo 2. Insegurança sobre a verdadeira identidade. Por trás daquela fachada de confiança absoluta, o narcisista esconde um medo profundo, o de ser descoberto. A imagem de superioridade que eles projetam é, na verdade, uma máscara que tenta encobrir uma identidade repleta de inseguranças. Imagine alguém que vive constantemente com o receio de que os outros percebam suas fraquezas. Esse medo corrói o narcisista internamente, tornando-o extremamente sensível a qualquer situação que ameace expor a realidade que ele tenta desesperadamente esconder. Para lidar com esse comportamento, manter uma postura confiante é fundamental. Narcisistas tentam manipular para minar a segurança dos outros, mas quando percebem que você está firme, algo muda. Aqui está um exemplo prático. Ao invés de reagir às provocações, mantenha o foco no que é importante para você. Demonstre segurança nas suas palavras e ações, mesmo que por dentro você sinta dúvida ou cansaço. Isso desestabiliza o narcisista, já que ele não consegue controlar alguém que não se abala facilmente.
Você já reparou como um narcisista reage quando não consegue te desestabilizar? Ele se torna ainda mais insistente, tentando encontrar novas maneiras de te atingir. Nesse momento, é essencial manter sua força interna. Lembre-se de que a verdadeira fraqueza do narcisista não está no que ele mostra, mas no que ele esconde. Ele vive atormentado pela ideia de que alguém possa enxergar além da máscara. A sua confiança, mesmo silenciosa, é uma barreira que ele dificilmente consegue atravessar. Ao se proteger dessa dinâmica, você ganha uma vantagem valiosa. Não é sobre expor diretamente a fragilidade do narcisista, mas sobre não permitir que ele use as suas próprias inseguranças contra você. Quanto mais você mantém a calma e a firmeza, mais ele percebe que você é uma presença que não pode ser manipulada. Essa postura, além de fortalecer você, faz com que o narcisista se confronte com o próprio medo. Afinal, ele depende de um público para manter a ilusão. E quando você não participa do jogo, a ilusão começa a desmoronar. Medo 3. Incapacidade de lidar com a rejeição. A rejeição é como uma ferida aberta para o narcisista. Apesar de aparentar autossuficiência, ele precisa da validação alheia para sustentar a imagem que projeta. Quando alguém o rejeita, seja em um relacionamento, no trabalho ou até em um simples desacordo, ele sente como se seu mundo desmoronasse. Por trás da postura defensiva está o pavor de ser visto como alguém comum ou pior, inadequado. Essa incapacidade de lidar com a rejeição pode fazer com que ele reaja de forma exagerada, tentando recuperar o controle. Como você pode usar isso a seu favor? A resposta está em estabelecer limites claros. Quando você demonstra que não depende da aprovação do narcisista, ele percebe que não tem o poder que gostaria sobre você. Por exemplo, em vez de se justificar ou ceder às exigências dele, mantenha sua posição com firmeza. Pode ser desconfortável no início, mas a longo prazo isso mostra que você é uma pessoa independente, que não se submete a jogos emocionais. Essa atitude o força a confrontar o próprio medo de não ser aceito. Rejeitar o controle do narcisista também exige coragem emocional. Ele pode tentar manipular sua culpa ou tocar em pontos sensíveis para que você ceda. É importante se lembrar de que a rejeição não precisa ser brusca ou hostil. Ela pode ser silenciosa e respeitosa. Um simples não ou até o distanciamento de situações tóxicas já são formas eficazes de mostrar que você não está disponível para ser manipulada. Isso o coloca em uma posição vulnerável, porque ele percebe que não é indispensável para você. Ao enfrentar esse medo do narcisista, você também pode superar seus próprios receios de rejeitá-lo. Muitas vezes, o medo de ferir ou provocar conflitos nos faz evitar confrontos necessários. Mas aqui está algo poderoso. Quando você diz não a ele, está dizendo sim para a sua própria paz. Reconheça que sua independência é a chave para desarmar o narcisista. Ele não sabe como lidar com alguém que não precisa da sua aprovação, e isso faz com que você recupere o controle da situação e da sua vida. Medo 4. Falta de controle sobre os outros. O narcisista vive em função de controlar pessoas e situações ao seu redor. É assim que ele alimenta o senso de poder que tanto precisa para sustentar sua autoestima. Mas o que acontece quando ele percebe que perdeu esse controle? É como se o chão desaparecesse sob seus pés. Sem o domínio emocional sobre os outros, o narcisista sente-se vulnerável, inseguro e até desorientado. Esse é um dos medos mais profundos, pois expõe a fragilidade que ele tenta esconder por trás da máscara de autoridade. Você pode usar isso a seu favor, retomando o controle sobre suas próprias emoções. Narcisistas adoram manipular reações, transformando situações simples em verdadeiros jogos psicológicos. Aqui vai um exemplo. Se ele tentar provocar uma discussão,
Evite reagir impulsivamente. Respire, mantenha a calma e decida como vai responder, se é que precisa responder. Essa atitude demonstra que você não está à mercê dele, o que o desestabiliza profundamente. O controle volta para você e ele perde a posição de comando. Outra estratégia é ser claro sobre suas decisões e manter seus limites, mesmo diante de tentativas de manipulação. Imagine que ele tente te convencer de algo que não está alinhado com os seus valores ou objetivos. Dizer não com firmeza, sem se justificar, é uma forma de mostrar que você não se curva às expectativas dele. Isso não significa ser rude, mas ser assertiva. Quando o narcisista percebe que você é inabalável em suas escolhas, ele perde uma das suas principais ferramentas de manipulação: o controle sobre suas ações. Lembre-se, o poder do narcisista depende da sua reação. Quanto mais você demonstra independência emocional, mais ele percebe que não pode te dominar. Não se trata de um confronto direto, mas de um posicionamento consistente que reforça sua autonomia. Ao fazer isso, você não apenas enfraquece o narcisista, mas também fortalece a sua confiança. Ele pode tentar recuperar o controle de várias formas, mas com o tempo perceberá que você não está mais disposta a jogar pelas regras dele. Medo 5. Necessidade de validação constante. A validação externa é o alicerce do ego do narcisista. Sem ela, ele não sabe quem é ou como se posicionar no mundo. Essa necessidade constante de ser elogiado, admirado e reconhecido transforma a relação com ele em um ciclo exaustivo. É como se ele estivesse sempre com sede, buscando incansavelmente por qualquer gota de aprovação que possa reforçar a imagem que ele quer projetar. Quando essa validação não vem, o narcisista entra em crise e a máscara começa a rachar. Se você quer usar isso a seu favor, a chave é ser seletiva na sua atenção e nos elogios. Isso não significa tratá-lo com frieza, mas evitar alimentar o ego dele de forma constante. Por exemplo, ao invés de reforçar a necessidade dele de ser admirado, foque em elogiar comportamentos genuínos e positivos, quando eles existirem, ou simplesmente não se engaje. Essa falta de validação automática quebra o ciclo de dependência emocional que ele tenta criar e o deixa confuso sobre como agir para atrair sua atenção. Já parou para pensar como o narcisista reage quando percebe que você não está comprando o show dele? Ele pode intensificar as tentativas de manipulação ou até se afastar temporariamente para buscar validação em outro lugar. Esse comportamento é uma evidência clara de que ele depende das reações dos outros para sustentar sua autoestima. Não cair nesse jogo significa que você está tirando dele uma das armas mais poderosas, a sua aprovação. Quanto menos você participa desse ciclo, mais você recupera seu espaço emocional. Lembre-se de que o narcisista só tem poder sobre você enquanto você se importa em atender às expectativas dele. Quando você foca no seu próprio valor e deixa de buscar a aprovação dele, ou de oferecer a aprovação que ele deseja, algo mágico acontece. Você se liberta. Ele percebe que não pode mais usar a validação como moeda de troca, e isso desestabiliza completamente o controle que ele tenta exercer. Medo 6. Medo de serem expostos. Um dos maiores segredos do narcisista é o pavor de ser exposto. Ele vive criando uma imagem de perfeição, sucesso e superioridade, mas sabe que essa imagem é construída em cima de manipulações e fraquezas. A ideia de que alguém possa enxergar além da fachada e revelar quem ele realmente é o aterroriza. É como se ele estivesse sempre andando sobre um vidro fino, tentando evitar que qualquer rachadura exponha a verdadeira pessoa por trás da máscara. Você pode usar esse medo a seu favor ao demonstrar que está ciente das dinâmicas dele, sem necessariamente confrontá-lo diretamente.
Imagine uma situação onde ele tenta te manipular com elogios falsos ou críticas veladas. Em vez de reagir defensivamente, mantenha sua postura tranquila e mostre que você entende o jogo. Isso não significa expor o narcisista publicamente, mas deixar claro que você não é ingênua. Sua postura assertiva o deixa em alerta, pois ele percebe que você é alguém difícil de enganar. Outro ponto importante é se proteger emocionalmente contra tentativas de desviar o foco. Quando o narcisista sente que pode ser desmascarado, ele costuma recorrer a táticas de distração, como acusar ou atacar você para mudar a narrativa. Aqui está o segredo. Mantenha-se focada em suas verdades e no que você sabe ser real. Não se deixe levar por discussões ou justificativas que só servem para confundir. Isso frustra as tentativas dele de recuperar o controle e o faz perceber que você não é um alvo fácil. Ao lidar com esse medo, você também aprende a criar uma barreira emocional contra as manipulações dele. Não se trata de desmascará-lo para o mundo, mas de fortalecer sua posição e não deixar que ele use suas fraquezas contra você. Cada vez que você age com firmeza e não cede às provocações, o narcisista sente que está perdendo o terreno que tanto se esforçou para conquistar. Medo 7. Incapacidade de lidar com críticas. Críticas são como espinhos para o narcisista. Mesmo os comentários mais leves podem tocar diretamente na fragilidade de seu ego, que depende de uma validação constante para se manter intacto. Ele não lida bem com a ideia de que alguém pode enxergar falhas em sua persona idealizada. Por isso, muitas vezes responde de maneira exagerada, seja atacando, desmerecendo ou simplesmente negando o que foi dito. Essa incapacidade de aceitar críticas revela o medo profundo de que sua verdadeira vulnerabilidade seja exposta. Quando você entende essa dinâmica, pode usá-la a seu favor ao se comunicar de forma estratégica. Se precisar criticar ou apontar algo, mantenha a calma e escolha as palavras com cuidado. Evite qualquer tom que possa ser interpretado como ataque. Por exemplo, em vez de dizer "você sempre faz isso errado", experimente algo como "talvez exista uma maneira diferente de resolver isso". Isso não só reduz a chance de reações defensivas, como também impede que ele tenha argumentos para manipular a conversa e desviar o foco. No entanto, é importante não evitar críticas necessárias apenas para manter a paz. Reconheça que algumas situações exigem que você se posicione, especialmente quando o comportamento do narcisista afeta você diretamente. Aqui está uma abordagem prática. Em vez de discutir os defeitos dele, foque no impacto que as ações dele têm sobre você. Algo como: quando isso acontece, me sinto assim. Coloca o foco em você e não o deixa em uma posição de ataque direto. Isso o força a refletir, mesmo que ele não admita. Lidar com as críticas é um ponto fraco que o narcisista tenta esconder, mas é também uma oportunidade para você assumir o controle da narrativa. Cada vez que você se comunica com clareza e assertividade, sem ser manipulada, você fortalece sua posição. Ele pode tentar reverter a situação, mas quando percebe que você está no comando das suas palavras e reações, a dinâmica muda. Você não apenas desarma o narcisista, mas também demonstra uma força emocional que ele não sabe como combater. Medo 8. Medo de perder o controle emocional. Apesar da aparência fria e calculista, o narcisista tem um pavor oculto de perder o controle emocional. Ele investe tanto em projetar uma imagem de domínio absoluto que admitir qualquer fragilidade é inaceitável. Raiva, vergonha e frustração são emoções que ele tenta suprimir ou esconder, mas, paradoxalmente, elas o consomem internamente. Quando ele sente que essas emoções estão prestes a transbordar, o desespero toma conta, e isso o deixa extremamente vulnerável.
Você pode usar esse medo a seu favor, mantendo a calma em momentos de confronto. Narcisistas esperam reações emocionais, porque é isso que os ajuda a controlar a situação. Imagine que ele esteja tentando provocar você em uma discussão. Em vez de elevar o tom ou ceder à raiva, responda com tranquilidade e firmeza. Essa postura não só preserva a sua paz, como também o força a confrontar as próprias emoções. Ele se sentirá desarmado ao perceber que você não está reagindo como ele esperava. Outro exemplo prático é observar quando ele tenta desviar a atenção das próprias emoções, usando manipulações para focar em você. Nesses momentos, mantenha o foco no comportamento dele, sem cair nas armadilhas emocionais. Algo simples, como não se envolver em discussões acaloradas ou não responder imediatamente a provocações, pode fazer uma enorme diferença. Lidar com esse medo exige paciência e autodomínio, mas os resultados são transformadores. Quando você mantém a compostura e não se deixa levar pela intensidade emocional do narcisista, você estabelece um limite claro entre suas emoções e as dele. Isso não só o desestabiliza, como também fortalece sua confiança em lidar com situações difíceis. Afinal, o controle emocional é uma das maiores armas que você pode ter contra o narcisismo. E quando você domina essa habilidade, o narcisista percebe que perdeu o poder sobre você. Medo. 9. Dependência emocional disfarçada. Por mais que neguem, narcisistas são profundamente dependentes das pessoas que manipulam. Eles criam uma ilusão de autossuficiência, mas na verdade precisam de um fornecimento emocional constante para manter o senso de controle. Essa dependência é mascarada por atitudes de superioridade e manipulação, mas se você prestar atenção, verá como eles entram em crise quando perdem o acesso às pessoas que os sustentam emocionalmente. Esse medo de ficar sozinho ou sem influência é uma das maiores fraquezas do narcisista. Usar essa dependência a seu favor começa com reconhecer seu próprio valor. Narcisistas tentam convencer você de que são indispensáveis, mas na verdade é você quem ocupa um papel crucial na dinâmica. Imagine uma situação em que ele tenta te prender em um ciclo de manipulação emocional, fazendo você se sentir culpada ou inferior. Outra estratégia eficaz é reduzir gradualmente a energia emocional que você dedica a ele. Narcisistas prosperam no foco que recebem. Então, ao redirecionar sua atenção para si mesma, você enfraquece o impacto que ele tem sobre você. Por exemplo, ao invés de atender a todas as demandas dele ou reagir a provocações, comece a colocar suas próprias prioridades em primeiro lugar. Esse afastamento emocional o força a encarar a própria dependência, algo que ele tenta evitar a todo custo. Lembre-se, o poder do narcisista sobre você está diretamente ligado ao quanto você permite que ele tenha acesso à sua vida e às suas emoções. Quando você reconhece seu valor e começa a priorizar seu bem-estar, ele percebe que não pode mais usar você como fonte de validação e controle. Isso não só o enfraquece, como também devolve a você a autonomia que ele tentou tirar. Ao romper com essa dinâmica, você não apenas se protege, mas também dá um passo decisivo rumo à liberdade emocional. Agora que você conhece as maiores fraquezas do narcisista, chegou a hora de virar o jogo. Saber como essas vulnerabilidades funcionam não é apenas um conhecimento poderoso, é a chave para você recuperar o controle da sua vida. Pense nisso. Quem é que está no comando agora? Me diga nos comentários. Qual dessas fraquezas você já percebeu no comportamento de um narcisista? Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com quem precisa ouvir isso e se inscrever no canal para mais estratégias como essas. Ative o sininho e fique por dentro de conteúdos que podem transformar sua forma de lidar com o narcisismo. Até a próxima e lembre-se,
Você merece uma vida livre de manipulações.